Olá, irmãos. De casa em casa dessa semana, nós continuamos nossa série tratando da vida normal da igreja. E o assunto de hoje é perseguição e firmeza na fé. Bom, nós estamos juntos aqui e continuamos estudando então o livro de Atos e agora chegamos ao capítulo 7 de Atos. Claro que o 7 é continuação do 6, né? Mas a vida de Estevão começa a ser descrita no 6 e termina no 7. Pode parecer que esse assunto não seja a vida normal da igreja, mas quando olharmos com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos ver que essa atitude se repete por todo o livro de Atos. E então vamos ao exemplo de Estevão, um homem escolhido para servir às mesas e agora sendo perseguido. Ora, um homem que está servindo e servindo socialmente porque estava cuidando dos desamparados, das viúvas, e no entanto está sendo perseguido. É claro que não é por causa do serviço, mas é por causa da sua fé, porque esses homens foram escolhidos sendo homens de sabedoria, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e isso é que ofende o mundo, né? É isso que traz a perseguição. E essa atitude, ela continua na vida da igreja até hoje, dentro do nosso contexto. E eu creio, Nick, que a questão da perseguição, ela entre nós, ela não é muito falada porque temos muita liberdade, mas estamos caminhando para uma definição nesse fim de século, onde essas coisas estão se aproximando. E nós precisamos, para ter essa firmeza de fé, precisamos ter essa segurança de que nós não vamos vacilar. E eu creio que Estevão foi o nosso modelo, onde ele, com sua atitude, não cedeu à pressão, porque ele ficou firme na fé. E custou a vida, e talvez vá custar a de muitos irmãos da igreja no mundo atual. Mas nós temos que ter certeza que não vamos ceder à pressão do mundo. Tu lembra, né? Tem um texto que Jesus já fala isso, né? De que o mundo nos odeia. Odiou a Jesus e ele disse que nos odiaria também. É verdade. Né? Isso Jesus disse lá no final de João 15, né? Sim. Ele já declarou que isso aconteceria, né? Acho que se os irmãos quiserem acompanhar, né, João 15, no versículo 18, Jesus disse o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E a gente vê isso se cumprindo, né, agora na vida de Estevão. É interessante quando eu lembro de Estevão, que foi firme até a morte, eu lembro de Daniel no Velho Testamento, né? No meio da Babilônia, eles queriam eliminar o Daniel, que orava 3 vezes ao dia, de janela aberta em direção a Jerusalém, e aí vem o decreto que eles, por um mês, não podia fazer nenhuma adoração, oração a qualquer outro Deus a não ser ao rei. E então Daniel poderia ceder. E eu fico pensando, se fosse eu, talvez eu fecharia a janela, ou talvez eu não oraria na frente da janela, ou talvez diria para Deus assim, bem, um mês eu vou orar em silêncio. Mas Daniel não cedeu. E esse exemplo, né? É claro que no caso de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, né? Deus o guardou e guardou a sua vida. No caso de Estevão, o Estevão foi um exemplo de fidelidade até a morte. Foi fiel até a morte. Mas Deus tinha um propósito nisso, porque
da partir dali que Saulo começou a ver como os cristãos criam e viviam para o Deus sem se preocupar com o preço que isso custasse. Então, essa tem que ser a nossa vida, né? A nossa vida, nós temos que amar o Senhor Jesus até a morte, ou seja, viver para Jesus sabendo que podemos morrer por Ele. Se vivemos assim, certamente a nossa fé é inabalável, porque nem a morte nos abala. Essa é a firmeza da fé, né, que nós estamos falando. São muitos exemplos na palavra, né, que nós vemos, e não depende do desfecho final, né, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor mesmo. E junto com o exemplo que tu lembrou, né, tem os rapazes que foram jogados na fornalha, né? Sim. Eles também não sabiam se seriam ou não salvos, e disseram para o rei, né, se Deus quiser nos livrar, está bem, mas se não quiser, nós não vamos nos dobrar e não vamos abrir mão da nossa fé, não vamos negociar aquilo que agrada ao Senhor, né? Amém. Quanto amamos o Senhor Jesus, né? Quanto Paulo disse, não sou mais eu quem vive, né? O viver dele era Cristo, né? Se o Senhor quisesse levá-lo, ele estava disposto a isso. Então o Senhor realmente era o Senhor da vida dele e assim deve ser da nossa. O Paulo disse para Timóteo um dia, né, que a igreja era coluna e baluarte da verdade, né? Ou seja, a verdade habita no meio da igreja, que tem a revelação da verdade na palavra, e tem a Jesus que se declarou, se revelou como sendo a verdade. Então, hoje o mundo relativiza a verdade, não aceita a posição de um cristão dizendo que a verdade é Cristo. Então, é lógico que isso afeta a posição do mundo que está querendo que essa verdade não seja absoluta para poder realizar aquilo que deseja, né? E o mundo tem um príncipe, e esse príncipe é exatamente o que se levanta contra Deus e todas as coisas que são de Deus. Então, é isso, Nick? Eu acho que esse último ponto que tocou é o que traz muito esse assunto para a nossa realidade de hoje, né? É uma forma de nós aplicarmos isso. Nós não estamos sofrendo o mesmo tipo de perseguição que Estevão sofreu, mas realmente nós vemos exatamente isso acontecendo de uma maneira muito forte, muito acelerada no nosso tempo, nesse mundo moderno, globalizado e que relativiza todas as coisas, né? Há um grande interesse nos grandes governos desse mundo que estão debaixo do império das trevas e do príncipe desse mundo, de que as verdades absolutas elas sejam extintas, né? E principalmente as verdades de Deus, né? Declaradas no Evangelho de Cristo, né? Os princípios imutáveis de Deus. Há muitos querendo derrubá-los, porque isso impede essa uniformidade de pensamento moderno, relativizando todas as coisas. E a perseguição que a gente vê muito forte sobre a igreja hoje, ela se manifesta dessa forma, né? Tudo aquilo que é princípio de Deus e que exige essa firmeza da nossa fé é contra-atacado pelo mundo como um extremismo, né? Um radicalismo, uma intolerância, né? Um fanatismo, algo que é sempre rotulado como danoso, negativo, algo que vai prejudicar, né, a sociedade e as outras pessoas, vai excluir, vai, enfim, discriminar, né? Então essa é uma luta que a gente vai ver cada vez mais, né, no nosso tempo, e ela desafia a nossa firmeza na fé e a igreja a se manter realmente como coluna e baluarte de toda a verdade, né? E principalmente dos princípios de Deus, né, que foi quem criou todas as coisas. Bom, Nick, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu creio que
nós temos que estar preparados para o pior. Se tu pudesse dizer ou responder nesse fim de ensino que temos essa semana, o que tu dirias assim que seria de suma importância para que essa firmeza na fé permanecesse e pudesse resistir no dia mau? Amém. Bom, aos que leram, né, o capítulo 7 ao longo desses dias, ou enquanto assistem, né, esse vídeo, os que não leram, eu encorajo fortemente a que leiam, né, e vocês vão ver que o capítulo 7, quase todo ele é um discurso do Estevão em defesa da sua fé diante do Sinédrio, que estava, enfim, acusando diante de testemunhas falsas, pessoas que foram ali compradas, né. E é um discurso que sempre me chamou muita atenção, assim, porque Estevão começa a descrever desde o início do chamado, né, dos patriarcas, de Abraão, como Deus começou a cumprir o seu propósito através de um povo, de uma aliança, e ele começa desde o início do seu discurso a desvendar a própria corrupção do homem, né, e daqueles homens que estavam ali diante dele, né, porque ele começa a comparar, então, começa a contar da escravidão do povo no Egito, o povo de Israel, o povo se multiplicando, sendo oprimido, e aí então ele começa né, a dar aquela mostrada, assim, né, mostrando Moisés ali como um profeta de Deus, e ele faz questão de expor ali que Moisés, ele pensava que os seus irmãos o reconheceriam, né, como um líder, como alguém enviado por Deus como libertador, e os seus irmãos não o reconheceram, né. E repetindo a situação que ele estava vivendo. Ele vai mostrando, né, Moisés, Jesus e agora a igreja, né. E então Moisés depois foi enviado por Deus como libertador de Israel, mesmo não tendo sido reconhecido inicialmente. E aí a história vai se repetindo. Moisés profetizou, né, que Deus levantaria um outro profeta, né, que deveria ser ouvido pelo povo. E então Deus envia Jesus e a história se repete. E Estevão vai falando sobre isso com muita graça, né, com muita sabedoria, expondo que o homem, ele resiste ao Espírito Santo, né, e ele é obstinado e ele não quer ouvir a palavra de Deus. Então esse coração endurecido é o que ele está denunciando aqui e mostrando que Jesus era esse profeta enviado por Deus e prometido para ser o libertador de toda a humanidade, do nosso pecado. Então a gente não tem como ler esse discurso sem reconhecer aqui uma inspiração, uma unção e um poder do Espírito Santo que havia sido derramado alguns capítulos antes, nós já falamos sobre isso, né, nas semanas anteriores. Então a resposta a essa pergunta, ela com certeza começa com esse enchimento do Espírito Amém. Santo. Nós Amém. não podemos fazer nada sem o Senhor. Amém. Nós não temos forças e recursos naturais em nós mesmos para combater uma perseguição, né? Essa luta ela não é travada no terreno do conhecimento mental ou dos argumentos, mas ela é uma luta espiritual. E também, né, também é difícil ler isso e não reconhecer o quanto Estevão conhecia das Escrituras. Ele conhecia profundamente as leis, conhecia a história do povo, ele conhecia as profecias, e ele então pôde ter esse enchimento da palavra à disposição do Espírito para que isso se tornasse vida, então, na sua história, né, no seu curto ministério, mas ficou evidente essas duas coisas, né? A palavra de Deus, ela precisa estar habitando ricamente em nós, para que nós possamos enfrentar o dia mau e ter a nossa fé fortalecida e baseada nessa Escritura, com o poder do Espírito atuando em nós. O versículo que diz assim, no 6:10, diz assim: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Exatamente. Então, o que nós podemos ter certeza que é a resposta dessa pergunta
é nós ser cheios da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus e o Espírito Santo, que nos traz revelação e que habita em nós e nos dá o poder, né? Então, essa resposta é aquela que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, para saber resistir ao dia mau. Poderia te fazer uma última pergunta e encerramos o nosso ensino aqui. Tu tem algum exemplo do nossos tempos, assim, que poderia ser comparáveis com essa situação que Estevão passou? Eu creio que na nossa realidade, no nosso país, né, na nossa sociedade hoje, talvez o que seja mais palpável seja o que nós comentamos agora há pouco, né, em que o nosso posicionamento em fé, ele vai sofrer uma perseguição desse relativismo social, que vai se opor a nós e nos rotular, né, como um extremista, né, alguém que não tolera, né, as outras pessoas, que discrimina, que exclui, que causa um dano, né, à sociedade, quando nós estamos apenas nos posicionando na nossa fé e buscando amar o próximo, né? Mas há um espírito por trás desse mundo que sempre vai fazer essa oposição, e talvez alguns vão sofrer algum tipo de retaliação no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, às vezes na família, né? Onde esse pensamento moderno já está circulando, né? E já está arraigado, já é a maneira do mundo pensar assim, né? Então isso eu creio que na nossa realidade é o mais palpável, né? E nós precisamos estar preparados para isso, né? Pode haver outras formas, né? Sim, sim. Pode haver pessoas em outros lugares também assistindo esse vídeo que vão sofrer outras coisas, de outras formas. Mas é importante nós lembrarmos quando somos atacados por alguém, né? Que a nossa luta não é contra aquela pessoa, né? E também me chama a atenção aqui, e é importante nós lembrarmos que no desfecho ali, né, do capítulo, quando Estevão vai então estar diante da morte mesmo, ele tem a mesma atitude que Jesus teve diante da morte, com relação àqueles que estavam sendo instrumentos ali do mal sobre ele, né? Ele não odeia de volta aqueles que estão odiando a ele, né? Mas assim como Jesus disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Estevão também diz, olha, eu quero estar contigo, o Senhor recebe meu espírito, mas não imputes a eles esse pecado, né? Não leva em conta o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Essa tem que ser a nossa atitude, nós não somos chamados a odiar de volta aqueles que nos atacam, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, nós somos chamados a amar e permanecer firmes na nossa fé, mesmo diante de perseguições. Amém. Amém. Na verdade, nós percebemos no andamento das leis do país, das atitudes políticas do país, de que o cerco está fechando contra a igreja. Agora, isso não precisa nos assustar. O Senhor está permitindo isso porque nossa esperança não está em homens, nossa esperança não está aqui na terra. Tudo isso, o que o Senhor nos dá, ninguém nos tira. E daqui saímos e vamos deixar o mundo para trás, nada vamos levar daqui, a não ser a nossa vida diante do Senhor, em comunhão com todos os irmãos salvos e na glória de Jesus. E isso é uma esperança que ninguém tira de nós. Deus abençoe vocês. Amém. Encorajamos os irmãos a estarem meditando e orando juntos, especialmente para que o Espírito Santo nos dê os recursos que são dele. Nós precisamos dessa sabedoria do Espírito para lidar com diferentes situações num tempo tão difícil e complicado que nós vivemos, mas vamos orar juntos por isso, para que o Senhor nos levante como essa igreja dele, né, que é coluna e baluarte da verdade, que sabe amar o próximo e sabe se posicionar firme naquilo que é imutável, que é o nosso Senhor Jesus e a sua palavra. Amém. Amém.